do Senhor Jesus a todos os nossos irmãos que estão aí ligados com a gente no nosso live agora, da terça-feira, onde nós vamos continuar a nossa lição, lições baseadas em Efésios, que tem o título A Igreja Eleita. Eu quero, mais uma vez, agradecer a Deus por essa oportunidade e por vocês que estão aí do outro lado também assistindo a nossa live e com a revista na mão para junto nós aprendermos da palavra de Deus. E aqueles que não têm a revista também, que estão aí nos assistindo, você pode acompanhar pela Bíblia, né? As passagens, se você tiver um lápis, uma caneta na mão, grifar os textos que você acha importante e depois tirar a prova dos assuntos através de um estudo mais detalhado. Então, queridos irmãos, a lição hoje, nós vamos aprender hoje eleição e predestinação. Esta lição, ela é muito importante, assim como as outras, né? Mas ela traz um título bastante interessante, porque ela nos mostra uma verdade doutrinária que nos últimos dias da igreja, nos dias de hoje, aqui na Terra, a igreja está sendo muito confrontada por esses assuntos. O assunto de eleição e predestinação, eles são doutrina soteriológica, que fala sobre a salvação da igreja em Cristo. E por isso ela é muito confrontada, devido que alguns conceitos teológicos que existem por aí, que diferenciam daquilo que a gente aprendeu, né, que os pentecostais aprenderam. Então a igreja pentecostal, não somente no Brasil, mas também de uma forma geral, mas hoje no Brasil está muito forte, ela é confrontada todos os dias através de falas de outras pessoas que entendem essa doutrina soteriológica de uma forma completamente diferente dos pentecostais. E quando eu digo isso, eu até não digo todos, não. Tem alguns, né, com as exceções de alguns, que concordam em parte com os pentecostais e que discordam em parte, mas onde se discorda não fere parte doutrinária. Princípio de vida cristã que não pode ser ferido, não pode ser tirado, não pode ser extraído, não pode ser diferente. Salvação é um conceito teológico e que todos têm que estar embasados igualmente. Não existe uma maneira de ser salvo por duas maneiras, né? Ou por três, só existe uma. Então nós vamos aprender hoje aqui. Nossa revista, ela é, como nós já sabemos, ela é de ordem pentecostal, escrita pela CPAD, escrita pelo pastor pentecostal, que tem um grande entendimento sobre o assunto. O textuário da lição diz assim, como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor, e nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito da sua vontade. E a verdade prática, segundo a sua presciência, Deus elegeu e predestinou para a salvação os que creriam e perseverariam na fé em Cristo Jesus. Então nós vamos aprender sobre esse assunto hoje. A leitura bíblica em classe, que está registrada aos Efésios capítulo 1, versículo 4, que é o versículo de número 12. Você pode ler comigo aí na sua revista, ou na Bíblia, se você preferir, Efésios capítulo 1, versículo 4, até o versículo de número 12. Como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos, irrepreensível diante dele em amor.
e nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito da sua vontade, para louvor e glória da sua graça, pela qual nos fez agradável a si no amado, em quem temos a redenção, pelo seu sangue, a remissão das ofensas, segundo a riqueza da sua graça, que ele tornou abundante para conosco, em toda sabedoria e prudência, descobrindo-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito, que propusera em si mesmo, de tomar a congregar em Cristo todas as coisas, na dispensação da plenitude dos tempos, tanto os que estão no céu como os que estão na terra. Nele digo, em quem também fomos feitos herança, havendo sido predestinado, conforme o propósito daquele que faz todas as coisas, segundo o conselho da sua vontade, com o fim de sermos para o louvor da sua glória, nós, os que primeiro esperamos em Cristo. Então até aí é um assunto que nós vamos, à luz desse texto, nós vamos tratar de um assunto comentado aqui pelo o pastor pentecostal das Assembleias de Deus. Irmãos, eleição e predestinação são termos muito importantes no estudo sobre a doutrina da salvação, a doutrina soteriológica. Por isso é preciso estudá-la detidamente, a fim de nós poder apresentar um bom embasamento doutrinário no sentido de edificar a vida de cada um de nós. A salvação é um assunto que eu e você precisamos entender, né? Porque nós não podemos ser levados por alguém que pertence a outro ministério, só porque alguém é sábio e falou assim, nós temos que acreditar. Então nós precisamos entendê-la na Bíblia e saber que a Bíblia interpreta a si mesma. E se o alguém tão importante, tão sábio por aí, que é diferente de nós, na maneira de entender, nós não podemos e não devemos ser levados por ele. Aí esperamos que as Escrituras nos esclarecem de uma maneira bem clara, baseado nas Escrituras, na própria Bíblia, através de passagens das Escrituras, nós entender e ficar naquilo que a igreja pentecostal foi criada desde o princípio, né? Porque ele é entendimento que é desde o princípio para nós. Nós não somos folha seca, alguém fala e conduz nós para um lado ou para o outro. Nele fomos eleitos para a salvação e predestinados a desfrutar das mais ricas bênçãos espirituais. Que essa maravilhosa certeza seja uma das mais ricas, que essa maravilhosa certeza seja uma verdade no coração de cada um de nós, e que cresçamos mais no conhecimento da palavra de Deus e na maturidade da fé. A eleição e a predestinação são termos importantes na compreensão da doutrina da salvação. Esses vocábulos ligados entre si elucidam o plano divino de salvar os pecadores. Nesta lição, abordaremos os conceitos bíblicos, a interpretação pentecostal referente à eleição e à predestinação. Primeiro tópico: eleito para uma vida santa e irrepreensível. Esse tópico, ele tem para nós estudar 4 subtópicos. Aí, primeiro, eleição divina. Segundo, as condições da eleição. Terceiro, vida santa e irrepreensível. E quarto, a nova vida dos eleitos. Então todo esse subtópico aqui, ele é extraído de eleito para uma vida santa e irrepreensível. Nós fomos eleitos para quê? Para ser irrepreensível e ser santo na presença de Deus. A dádiva da eleição precede a nossa existência, que foi antes da fundação do mundo. Deus planejou salvar e capacitar para uma vida de santidade os que Ele elegeu de antemão. A eleição divina. Eleição traz a ideia de escolha. Aos Efésios capítulo 1, versículo 4.
Paulo menciona 3 aspectos dessa escolha. Primeiro, em quem fomos escolhidos? Em Jesus, e por isso ela é cristocêntrica. Nós fomos escolhidos em Cristo, por isso a eleição ela é cristocêntrica. Não tem jeito de ser eleito sem estar em Cristo. Não tem jeito. Não tem jeito de ser eleito primeiro para depois estar em Cristo. Estar em Cristo, os eleitos estão em Cristo. Por isso eles são salvos. Eles são salvos por estar em Cristo. Então, lembra que a palavra eleição, ela não está falando de alguém que é um candidato. Por exemplo, alguém que é um candidato a prefeito, ele não é eleito, ele é um candidato. Ele só é eleito depois que ele ganhar a eleição. A partir do momento que ele ganhou a eleição, ele não é mais um candidato, agora ele é um eleito por aquele cargo que ele disputou lá atrás. Então a palavra nos elegeu, ela já está confirmando alguém que não é mais um candidato, de alguém que já está desfrutando de uma certa coisa que ele disputou lá atrás. Então, em quem fomos escolhidos? Fomos escolhidos em Cristo. E por isso a eleição é cristocêntrica. Segundo, em que tempo se deu essa escolha? O tempo é dito como antes da fundação do mundo. Terceiro, e qual a finalidade? Para que fôssemos santo, irrepreensível diante dele em amor. Então, irmãos, quando alguém é eleito, ele já é um salvo. Ele não foi eleito para ser salvo. Ele é um salvo, por isso ele foi escolhido, por isso ele foi escolhido como eleito, para quê? Para santificar e para viver uma vida irrepreensível diante de todos, né? Então, essa é a finalidade. Segundo o escritor da Bíblia pentecostal, o Donald Stamp, ele é editor dessa Bíblia, afirma que a eleição de pessoas ocorre somente em união com Jesus Cristo e que ninguém é eleito sem estar unido a Cristo pela fé. Não tem como Deus fazer alguém ser eleito sem primeiro aquela pessoa estar em Cristo. Não tem como alguém ser eleito sem estar em Cristo. Não tem como. Nossa declaração de fé assevera que Deus elegeu a igreja desde a eternidade, antes da fundação do mundo, segundo a sua presciência. Está escrito em 1 Pedro, capítulo 1 e versículo 2. Então Deus, pela sua infinita bondade e graça, e pela sua presciência, pela sua soberania, pela sua bondade, pelo seu amor, ele elegeu aqueles que ele sabia que seriam salvos em Cristo, foram eleitos para ter uma vida santa e irrepreensível diante de todos. Segundo, as condições da eleição. A Bíblia de estudo pentecostal ensina que a eleição para a salvação em Cristo é oferecida a todos. Ela fala de João 3,16 e fala de 1 Timóteo 2, 4 e 6. Usa esses dois textos para dizer que a salvação é para todos. A salvação é para todos. Não tem como Jesus Cristo vir, morrer na cruz do Calvário somente para uma meia dúzia e dizer que o seu sacrifício ali na cruz é um sacrifício somente para um pouco de pessoas que ele escolheu. Não, o sacrifício da cruz é para todos. Agora, a pessoa só é eleita se aceitar o sacrifício de Cristo para que ele possa ser eleito para a salvação. Então, continuando aqui, e torna-se uma realidade para cada
pessoa de acordo com o seu prévio arrependimento. Escrito seu prévio arrependimento e fé. Escrito em capítulo 2 de Efésios, versículo 8. Capítulo 3, versículo 17. Entretanto, esse meio não é meritório. Ninguém pode cumpri-la sem a graça de Deus. Desse modo, fomos eleitos por iniciativa divina, por causa da graciosa obra de Cristo, e não pelas obras nossas. Escrito em Efésios 2, 8 e 9. Então, as condições da eleição é sobre isso. Eu quero compartilhar com vocês também um livro que trata sobre o mesmo assunto, né? Alguma coisa que eu marquei aqui para a gente ler. Eleição divina. Paulo faz uso de dois termos que revelam a soberana vontade divina, como também nos elegeu, nos predestinou. Ele não está falando de elegeu alguém no singular, ele não está falando de predestinou alguém no singular, está falando no plural. Nos elegeu e nos predestinou. Tem o sentido de determinar antes. Esse vocábulo ligado entre si explica que pela presciência divina, Deus soube quem iria crer e perseverar em Cristo desde a eternidade. E esses que iriam crer e perseverar em Cristo, Ele elegeu-os conforme a sua vontade. E para esses eleitos, determinou propósito específico, escrito em 1 Pedro 1 e 2. Primeiramente, a eleição é um ato soberano de Deus em graça. Deus não tem obrigação de escolher ninguém, visto que todos são igualmente pecadores, merecendo assim a condenação. Em segundo lugar, a eleição é cristocêntrica, pela qual escolheu Jesus Cristo. A eleição do indivíduo ocorre somente em união com Jesus Cristo pela fé. Não existe eleição fora de Cristo. A eleição contempla aqueles que de antemão sabiam que o aceitariam. A compreensão da relação entre a eleição e a presciência de Deus é sumamente importante para o entendimento adequado dessa doutrina. Essa conceituação fundamenta-se nas Escrituras Sagradas, e tal interpretação foi defendida por grande parcela dos pais da igreja. No período da Reforma Protestante, foi sustentada por Jacó Arminio e boa parcela dos primeiros reformadores do século XVI. Mais tarde, já no início do século XVII, em 1619, essa compreensão foi condenada por um grupo chamado calvinista, fundado por um homem chamado João Calvino, por ocasião do Sínodo de Dort. E apesar de a interpretação de Arminio ter sido ferozmente combatida pelos calvinistas até hoje, ela ainda tem no mundo 80% dos evangélicos são de ordem teológica, soteriológica arminiana. Somente 20% são de ordem calvinista. E no Brasil, os arminianos são muito maiores. No Brasil, 90% das igrejas são de ordem teológica arminiana. Entende a salvação desse jeito aqui que nós estamos explicando. E apenas 10%, entende, por outro lado, calvinista. Assim mesmo, os 10% de calvinistas que entendem para o outro lado, uma porcentagem muito grande deles, ou quase os 10%, entende o calvinismo não da maneira que alguns radicalmente entendem o calvinismo meio puritanista, para poder confrontar o ensinamento de Arminio, ao ponto de alguns deles dizer que quem entende a salvação do lado arminiano não é salvo. Alguns deles costumam dizer isso. Não vou citar nome, mas eu conheço alguns nomes por aí e eu acredito que vocês também conhecem. Então, esse tipo de ensinamento
ensinamento não é verdade, né? Então, o conceito teológico, soteriológico, pentecostal, é esse aqui que nós estamos estudando. A Igreja da Fé, da Assembleia de Deus, as outras igrejas pentecostal no mundo por aí. Mesmo que uma igreja pentecostal não tenha alguém lá dentro para compreender detalhadamente essa doutrina, ele obedece essa regra, ele vive essa regra. Se você perguntar para mim, tem pentecostal calvinista? Tem. Não vou citar nome também de tais ministérios, tem. Mas são pessoas que nem mesmo têm uma compreensão boa de coisas fáceis da Bíblia. Quanto mais essa passagem aqui, que é um pouco meio complicada no meio cristão, e principalmente no meio dos pentecostais, que não gostam muito de ler Bíblia. Apesar de a interpretação de Arminio ter sido ferozmente combatida pelo calvinismo, atualmente cerca de 80% dos evangelhos são de confissão soteriológica arminiana. Esse entendimento da maioria dos cristãos também é a compreensão do pentecostalismo clássico. Além disso, o conceito de eleição entre pentecostal inclui a previsão de Deus quanto àquilo que o homem irá fazer com sua própria liberdade, mas depende para sua realização da graça soberana de Deus. Nesse sentido, não há nenhum conflito entre a soberania de Deus e a liberdade humana. Outro detalhe a ser considerado na eleição é o seu aspecto corporativo, que inclui os indivíduos em associação com o corpo de Cristo, que é a igreja. Então, esse ensinamento é de ordem pentecostal. Deus elegeu a igreja desde a eternidade, antes da fundação do mundo, segundo a sua presciência. 1 Pedro 1 e 2, 1, 2 e 2 Tessalonicenses 2 e 13. O Senhor Deus estabeleceu um plano de salvação para toda a humanidade, escrito em Tito, capítulo 1, versículo 2. Pois essa é a sua vontade, escrito em 1 Timóteo 2, 3 e 4. Assim como Deus não elegeu uma nação já existente, mas preferiu criar uma nova a partir do patriarca Abraão, escrito em Gênesis 12, 2, o Senhor Jesus Cristo, da mesma forma, criou um novo povo, formado por judeus e gentios, e elegeu esse povo a ser santo. Né? Esse anunciado atesta que a eleição é corporativa. Significa que a eleição em Cristo é primeiramente coletiva, ou seja, trata da eleição de um povo, ou a igreja, escrito em Efésios 1, 4, 5, 7 e 9, escrito em 1 Pedro 1, capítulo 1, versículo 1, e depois 2 e 9. Efésios menciona a eleição no plural, nos elegeu. Em toda a epístola, os eleitos são tratados em conjunto, um corpo, um povo, uma família, um edifício ou uma igreja. Tudo isso com passagem da Bíblia. A epístola assinala que Deus elegeu de antemão um conjunto de pessoas para a salvação. Qual o conjunto de pessoas? A igreja. Nesse caso, o foco da eleição não é o indivíduo, mas o grupo, o corpo, a igreja, formada por todos aqueles que creram em Cristo e permanecerão fiel até o fim. Desse modo, ratifica-se que a eleição é corporativa, ou quer dizer, coletiva, e também cristocêntrica, pois somente é eleito quem estiver em Cristo. Esse também é o parecer do escritor da revista da Bíblia Pentecostal. Então, irmãos, alguém pode estar dentro da igreja e não estar em Cristo. Por isso que a Bíblia, aqui lá no princípio, Paulo começa a explicar dentro do capítulo 1, dizendo o seguinte, que nós fomos eleitos para ser irrepreensível e santo. Irrepreensível e ser santo. Então, só é irrepreensível e santo quem está em Cristo. Para estar em Cristo, nós precisamos deixar o homem velho, precisamos vestir uma nova roupa, precisamos ter nascido de novo.
Então, para que isso aconteça e você seja um eleito para a salvação, você precisa estar em Cristo, ligado em Cristo, plantado em Cristo, pautado, fincado em Cristo. Então, se você estiver em Cristo, então você faz parte da igreja que está eleita para a salvação. Você faz parte dessa igreja que foi escolhido antes da fundação do mundo. Porque quando Deus escolheu, Ele não escolheu um homem para ser eleito. Você não encontra nenhuma passagem das Escrituras, quando o assunto se relata sobre eleição e predestinação, você não encontra nenhuma passagem do singular, nenhuma. A não ser que a escolha seja para outro propósito, para ser salvação. Porque se você abrir lá em Jeremias, você vai ver que Deus escolheu Jeremias para ser o quê? Para ser profeta. Deus escolheu Abraão para ser o quê? Para ser o pai das nações, para através dele fundar uma nação. Deus escolheu Israel para ser o quê? Para ser a nação que representaria Deus no mundo. Agora o propósito aqui é soteriológico. Não tem nada, é por isso que a carta aos Romanos, tem muita gente sábia por aí, são PhD em conhecimento, conhece até as línguas originais, que faz uma confusão tremenda nas interpretações. Porque a carta ao Romano, ela se divide em algumas partes. Uma hora o apóstolo está falando com a igreja, outra hora ele está falando com o povo de Israel. Uma hora ele está falando com os judeus, outra hora ele está falando com os gentios. E precisa entender isso, porque às vezes o assunto parece igual. E às vezes as pessoas não conseguem entender isso e faz uma confusão tremenda, né? E é muito simples, muito fácil de se entender. Então, desse modo, as condições da eleição, nós estamos tratando aqui já no nosso item 2, aqui, né? O subtópico 2, as condições da eleição. A Bíblia diz tudo pentecostal, nós já lemos aqui, né? Deus oferece a salvação para todos, pois quer que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade. Escrito em 1 Timóteo 2,14. Ele quer que todos os homens se salvem. E a palavra todos aqui é explicada por pessoas que têm um grande conhecimento das línguas originais. A palavra todos aqui é uma palavra universal. Não tem nada a ver com todos os eleitos. É todos os homens. Quer que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade. Escrito em Timóteo 2 e 4. Essa doutrina, irmãos, é conhecida como expiação ilimitada. Conhecido como expiação ilimitada. Também chamado de expiação universal, qualificada. Trata-se de uma das doutrinas mais claras de toda a Bíblia Sagrada. É a resposta para a pergunta: por quem Jesus Cristo morreu? E as pessoas fazem: somente por alguns poucos ou pelos pecadores do mundo todo? A declaração arminiana afirma que Cristo, o Salvador do mundo, morreu por todos e por cada um dos homens, de modo que obteve a reconciliação e a remissão dos pecados por sua morte na cruz. Porém, ninguém é realmente feito participante dessa remissão, exceto os crentes. Esse entendimento equivale a acreditar na revelação contida na Bíblia Sagrada. Isso é, que Deus amou o mundo e enviou o seu Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, por isso o Pai enviou o seu Filho amado, Jesus Cristo, para morrer em nosso lugar, escrito em 1 Coríntios 5 e 7, providenciando-nos uma salvação eterna, completa e eficaz, escrito em Hebreus 5 e 9. O Evangelho contempla a todos e a ninguém exclui, porque a graça de Deus se manifestou, trazendo salvação a todos os homens, escrito em Tito 2 e 11. A graça de Deus tem se manifestado ou se manifestou, trazendo salvação a todos os homens. Por conseguinte, a salvação está disponível a todos os que crêem, escrito em João 3, 15 e 16. Sim,
todos nós, sem exceção, podemos ser salvos através dos méritos de Jesus Cristo, pois todos nós fomos criados à imagem de Deus. Esse ensinamento é o ensinamento da nossa revista, dessa passagem que nós estamos lendo. Trata-se de eleição na visão ou na parte doutrinária, teológica, pentecostal. Agora, a doutrina calvinista, como eu estou citando e falando aqui, porque eu estou lendo, não estou falando de mim mesmo. A doutrina calvinista, no entanto, discorda que Cristo morreu por todos. Eles discordam. Para os seguidores de João Calvino, a expiação é limitada. O calvinismo tem 5 pontos, chamados 5 pontos do calvinismo, que eles observam. Mas tem um lado do calvinismo que não observa os 5 pontos da maneira que um outro lado por aí observa. Então, aquele lado que é radical nessa observação, puritanista, então eles confrontam o ensinamento de todos os demais. Então eles dizem que a graça, que a expiação é limitada. O que é uma expiação limitada? O que é a expiação? A expiação é o sacrifício de Jesus Cristo na cruz do Calvário. Na visão calvinista aqui, Jesus Cristo veio, morreu na cruz do Calvário por uma porcentagem mínima de pessoas. Não é para todos os homens. É só por uma porcentagem mínima. Então nós vamos aqui raciocinar. O mundo tem mais de 7 bilhões de habitantes. E segundo as pesquisas, as estatísticas por aí, o mundo tem pouco mais de 10% de crentes, de evangélicos. Pouco mais de 10% de evangélicos no mundo. Me parece deve atingir quase 1 bilhão, não sei. Ou atinge 1 bilhão de evangélicos, não estou falando de cristão, de evangélicos no mundo. Então Jesus Cristo vai vir buscar quem? Segundo os ensinamentos que nós temos na Escritura, Jesus vai vir buscar os evangélicos, um povo zeloso de boas obras que obedece à palavra de Deus. Não é um povo cristão, que é cristão, mas faz tudo quanto é coisa errada. Então ele vai vir buscar as igrejas evangélicas que obedecem à palavra de Deus e são fiéis ao seu Senhor. Então, suponhamos que ele busque 10%. Aí são 7 bilhões e pouco na população mundial. Suponhamos que 1 bilhão são servos de Deus fiéis. Então, mais de 6 bilhões vão perecer. E o sacrifício de Cristo na cruz do Calvário não foi em favor desses 6 bilhões, foi em favor desse 1 bilhão somente. Isso chama expiação limitada. Esse ensinamento é calvinista, irmãos. Só que o calvinismo radical ou puritanista entende que Jesus Cristo veio, morreu na cruz do Calvário para uma porcentagem só de pessoas, e que todas aquelas outras pessoas que serão condenadas para a glória de Deus. Assim como você será salvo para a glória de Deus, os que não são eleitos por Cristo serão condenados também para a glória de Deus. Então você precisa ser feliz, mesmo sendo um condenado, e ainda dar glória a Deus por ele ter te escolhido por ser condenado, para ser condenado. Essa é a visão do calvinismo radical. E eu não estou falando bobagem, você pode consultar aí onde você quiser sobre esse assunto, você vai ver que o que eu estou falando é correto. Ou seja, Cristo morreu somente por alguns, apenas para os eleitos. Nessa visão, irmãos, o sacrifício de Cristo é diminuído e o Calvário torna-se mera formalidade. Esse negócio que Jesus morreu por todos é mentira. Jesus morreu para uma porcentagem mínima dos outros. Pelos outros ele não morreu, porque ele não escolheu os outros para ser salvo. Agora, como uma pessoa, para não ser salvo, ele precisa viver uma vida depravada. Uma pessoa, para ser salva, tem que viver uma vida santa. Ao contrário disso, uma pessoa, para não ser salva, tem que viver uma vida de pecado,
uma vida depravada, uma vida de maldade, de engano. Essa pessoa que vive uma vida depravada e de maldade, ela é funcionada pelo próprio Deus para viver uma vida depravada, porque Deus não escolheu essa pessoa para ser salva. Então, para não ser salvo, tem que ser maligno, tem que estuprar, tem que matar, tem que roubar. Então, todos os feitos malignos que essa pessoa faz é funcionado pelo próprio Deus, ele é fazer. Então, é a primeira vez na vida que eu vejo alguém que faz a vontade de Deus e não é salvo, porque está dentro de uma visão calvinista do lado radical, que dá a impressão que é maligno. É um negócio, meu Deus do céu, que não dá nem para a gente acreditar que alguém crê dessa maneira, né? A partir desse pressuposto, irmãos, os calvinistas defendem que a eleição é incondicional, conforme Calvino asseverou. Significa acreditar que Deus elegeu uns para a salvação e outros para a perdição. Os 5 pontos do calvinismo, eu quero dizer isso, os 5 pontos do calvinismo, o próprio João Calvino acreditava desse jeito que eu estou dizendo. Quem não serve a Deus do jeito dele, ele mandava matar. Portanto, ele matou um dos seus melhores amigos queimado, porque debatia contra a sua própria visão teológica a respeito da salvação. Então, nós não devemos, de forma nenhuma, acreditar que Deus criou um para ser salvo e outro para ser condenado, e que o condenado e que o salvo é funcionado por Deus para ser obediente, e o condenado é funcionado por Deus para ser desobediente, porque para ser condenado tem que ser desobediente. Todos os dois fazem a vontade de Deus, só que um está fazendo a vontade para ir para o inferno e o outro está fazendo a vontade para ser salvo. Calvino entendia dessa maneira. Então tem muitos irmãos hoje que são calvinistas que não seguem a regra do próprio Calvino, por entender que isso não é verdade. Muitos irmãos calvinistas creem que entre o povo arminiano, entre os povos pentecostais, existe, claro, a salvação, assim como existe no meio deles também, e da maneira como eles creem. Eles não levam esse entendimento de Calvino ao pé da letra, né? Então, porque Calvino acredita defende que a eleição é incondicional. A eleição é incondicional, quer dizer, você não vai ser eleito, você não sabe se você é eleito, né? Tem esse porém também, você nem sabe se você é eleito. Pode ser que você fique na igreja a vida inteira e depois não é um eleito. Então eles têm essa visão. Então, conforme Calvino asseverou, significa acreditar que Deus elegeu uns para a salvação e outros para a perdição. Contrariando esse ensino calvinista, a Bíblia Sagrada apresenta cerca de 80 textos comprobatórios e aponta para a expiação ilimitada. A expiação não é limitada. O sacrifício de Cristo é para todos. Então, é demonstrado 80 textos. Nós não temos tempo para ler, mas eu tenho os textos todos gravados aqui, escritos aqui, né? E a gente poderia ler esses 80 textos que apontam que a salvação, ou que a expiação de Cristo, o sacrifício de Cristo, não é limitado, ele é ilimitado, ele é para todos. A morte de Cristo em favor da salvação de todos os homens, e não somente para alguns. Isaías 53, Mateus 11, Mateus 18, João 1, João 1,7, João 1,29, João 3,16, João 6,51, João 12,47, Romanos 3,23 e 24, Romanos 5,6, Romanos 5,12, Romanos 10,13, 1 Timóteo 2, 3 e 6, em 1 Timóteo 4,10, Tito 2,11, Hebreus 2,9, 2 Pedro 3,9, João, 1 João, capítulo 2, versículo 2, depois capítulo 4, versículo 14, e outros. Outro aspecto doutrinário refere-se ao ensino em que a eleição para a salvação é condicional e não incondicional. Eleição condicional significa que Deus escolheu por meio das condições que Ele próprio estabeleceu. Quer dizer, não tem critérios, porque o próprio calvinismo diz, em um dos seus 5 pontos, sobre a depravação total. O homem é depravado.
o homem estava morto em seus delitos e pecados, e ele não tinha condições de se erguer para nada. Então todos os homens são depravados diante de Deus. E Deus foi lá no meio de todos os homens depravados, e sem critério nenhum escolheu um pouco daqueles homens para ser eleito, sendo que todos eram iguais, e não escolheu os outros, fazendo o quê? Acepção de pessoas. E Deus não faz acepção de pessoas. Eleição condicional significa que Deus escolheu por meio das condições que Ele próprio estabeleceu. Por isso são eleitos somente aqueles que preenchem essas condições, e não de um modo arbitrário ou incondicional. John Wesley, que viveu no começo do século XVIII, até o final do século XVIII, pregador anglicano, discordava completamente do sistema calvinista. Ele discordava desse ensinamento e transformava a eleição do Deus de amor em eleição de um Deus tirano, intensivo para com os pecadores. Então, John Wesley era contra esse ensinamento. O ensino arminiano explica, como já dito, que por meio da presciência divina, Deus sabe, desde a eternidade, quais indivíduos creria e perseveraria na fé. E essas pessoas Deus elegeu. Isso, portanto, não implica em entender como Calvino, ou seja, que Deus tem elegido uns para a vida e outros para a morte. Porque, segundo as Escrituras, ele mesmo diz, ele não quer que alguns se percam, senão que todos venham arrepender-se. Escrito em 2 Pedro 3:9. Desse modo, ratifica-se que tanto a expiação ilimitada como a eleição condicional foram estabelecidas pelo próprio Deus. A eleição, a expiação ilimitada e a eleição condicional foi estabelecida pelo próprio Deus. Então, nós arminianos, entendemos que nós preferimos culpar o homem condenado pela sua própria condenação do que culpar a Deus. Uma pessoa só não vai para o céu se ele virar as costas para Deus, se ele não der ouvido às coisas de Deus, se ele não der credibilidade às coisas de Deus, se ele virar as costas para o sacrifício da cruz do Calvário, se ele não der ouvido a esse sacrifício através das pregações, dos ensinamentos, da literatura, dos testemunhos dos cristãos nesse mundo, se ele não der ouvido, então ele será condenado pela sua própria culpa. Diferente dos calvinistas, que preferem atribuir a condenação do homem ao próprio Deus. Então Deus fica como duas fontes, que jorram uma água pura, limpa, cristalina, e por outro lado uma água venenosa, maldita, né? Então esse tipo de ensinamento para nós pentecostal não serve. A eleição torna-se uma realidade para cada pessoa consoante seu prévio arrependimento e fé. Entretanto, esse meio não é meritório. Ninguém pode cumpri-la sem a graça de Deus. Desse modo, fomos eleitos por iniciativa divina, por causa da graciosa obra de Cristo, e não pelas nossas obras. Escrito em Efésios 2, 8 e 9, que pela graça sois salvos, por meio da fé, isto não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras para que ninguém se glorie. Mas aí, as pessoas que entendem para o outro lado, preferem interpretar esta passagem de uma maneira assim que não existe nem um pouquinho do querer do homem, mas totalmente de Deus por causa da graça em respeito à salvação, por causa desse versículo. Mas esse versículo, e eu não entendo nada de línguas originais, mas não precisa ser muito inteligente para entender de que o assunto está tratando assim, está dizendo que o homem é salvo, que é pela graça, por meio da fé em Cristo Jesus, não é pelas obras, porque isto o quê? A salvação, a graça e a fé, isso não vem de vós, não vem dele, não vem de mim, nem de você. A graça, a salvação vem por Cristo. Ele morreu na cruz do Calvário por nós. Não foi eu e nem você, nem homem nenhum, a não ser Cristo,
que morreu na cruz do Calvário por nós. Então a salvação vem através de Cristo, por Cristo. Então a graça não é minha, e eu não tenho condições alguma de salvar a mim mesmo. Sou salvo por Cristo. Cristo é o quê? Cristo é o dom de Deus. Cristo é a graça de Deus ao homem, dada ao homem. A graça significa presente, ou mesmo que fosse um dom, uma coisa entregada a alguém. Então Deus, pela sua infinita bondade e amor, deu o seu próprio Filho como a graça salvadora, através do seu sacrifício na cruz, para que todos aqueles que o aceitarem essa graça serão salvos. Então, esse é o texto até aqui. Mas nós vamos para a parte 3. Vida santa e irrepreensível. Pega a sua revista aí. Paulo enfatiza que a eleição tem a finalidade específica de sermos santos, irrepreensível diante de Deus. Escrito no capítulo 1, versículo 4 de Efésios. Nesse aspecto, o vocábulo grego da palavra ágios significa santo, significa separado do pecado. 15:16. O adjetivo grego amos significa irrepreensível, expressa algo sem defeito ou algo inculpável, escrito em Filipenses 2:15. Aponta para a santificação, isso é, santificação é o mais alto padrão ético e moral da vida para agradar a Deus, que nos elegeu em Cristo. Deus nos elegeu em Cristo para ser o quê? Para ser santo, para ser irrepreensível diante de Deus em amor. Paulo, primeiramente, enfatiza que a finalidade da eleição é propiciar uma vida nova aos eleitos, isto é, para sermos santo e irrepreensível diante dele. Então, como nós vemos aqui, nesse sentido, a eleição condicional daqueles que atendem o chamado divino predestina o destino desses escolhidos para uma vida afastada do pecado e de conduta ilibada. O uso paulino dos termos santo e irrepreensível evidencia que as palavras mutuamente se correspondem e complementam-se. O ser santo denota um estado de pureza, um interior que reflete no ser irrepreensível, uma condição de pureza externa. O apóstolo reitera que fomos criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nela. Portanto, não se pode conceder que os salvos em Cristo ainda possam viver na prática do pecado. Por isso que a Bíblia é muito clara quando declara aqui para nós que os eleitos devem estar em quem? Em Cristo. Então, como eu já disse, eu vou repetir, tem muita gente que está dentro da igreja, a igreja é eleita para morar no céu. Tem gente que está dentro da igreja, mas não está em Cristo. Então é preciso que esteja dentro da igreja, porque a igreja está em Cristo. Para isso você tem que demonstrar uma vida transformada, uma pessoa ligada com as coisas de Deus, uma pessoa que anda, como diz a palavra de Deus, em novidade de vida, uma pessoa que nasceu de novo, uma pessoa que se revestiu de Deus, tirou aquela roupa velha, a ira, a cólera, a soberba, o engano, a mentira, a briga, a bebedeira, a prostituição, a lascívia, tirou todas essas imundícias e se revestiu de quê? Se revestiu de benignidade, de bondade, de mansidão. É um novo homem, é uma nova pessoa. Por quê? Porque estão em Cristo. Por isso que Romanos escreveu que aquele que está em Cristo agora, nenhuma condenação há para ele, porque está em Cristo. Agora, de que forma que nós mostramos que estamos em Cristo? Quando vivemos uma vida santa e irrepreensível. Então, essa é a vida santa e irrepreensível. E o último é a nova vida dos eleitos. Deus elegeu-nos e predestinou a viver em santidade.
em consequência, os cristãos são exortados quanto ao trato passado, a despojar do velho homem e renovar a nossa mentalidade. Nessa nova vida, segundo a revelação das Escrituras, o crente salvo deve pautar as suas atitudes segundo a moral bíblica, baseado na integridade, e não de acordo com o contexto social em que está inserido. É porque, irmãos, nós não somos levados por aquilo que a sociedade é levada. Não é a televisão que dita a regra para mim, nem para você. Não é as novelas da Globo ou a Rede Globo em geral que dita a regra da sua maneira de ser como filho, como pai, como marido, como esposa e como cristão. Não. O que dita a regra para a igreja que está em Cristo é a palavra de Deus, é a Bíblia Sagrada. E nós precisamos firmar nisso, né? Nós não podemos desviar o nosso pensamento dessas coisas. Foi nessa diapasão que Paulo apresentou o primeiro contraste entre a nova e a velha vida. Pelo que deixai a mentira e falai a verdade, cada um com o seu próximo. Esse ponto é nefrálgico para o autêntico cristão, que sempre dirá a verdade, ainda que a mentira possa trazer-lhe alguma vantagem pessoal ou favorecer a coletividade. Na sequência de orientações para o viver em Cristo, Paulo faz severas advertências contra a prostituição, a impureza, a avareza, a embriaguez. O propósito é apresentar a Deus uma igreja gloriosa, sem mácula, sem ruga. O propósito de Deus é esse: uma igreja santa e irrepreensível, escrito em Efésios 5:27. Não obstante, ratifica-se que somente o Espírito Santo capacita o crente para esse viver, escrito em Gálatas 5:16 até o 25. Trata-se de um processo contínuo até a glorificação final do dia de Cristo, 2 Coríntios 13:18. Desse modo, o crente fiel não só deve fazer a diferença, como também o seu comportamento deve ser referencial para a sociedade aonde ele vive. Como resultado, velhos hábitos são abandonados, condutas reprováveis são descartadas e nítidas mudanças comportamentais são percebidas. Assim, aquele que desenvolve a nova natureza de Cristo adquire caráter que não somente perdura, mas como também transforma. Então isso, irmãos, é a verdade daquilo que nós estamos estudando. Como falta 5 minutos para as 9, lembra que a nossa lição é eleição e predestinação. Não dá tempo de fazer o vocação, porque ele é tão importante como esse outro que nós terminamos. E eu quero pedir licença para vocês e para o pastor Valdir, pastor Sebastião também, e todos os irmãos, para nós, na próxima lição, e na próxima terça, se Deus nos permitir, nós estaremos aqui para falar sobre predestinação. Nós falamos sobre eleição. Lembra disso, que eleição não só é eleita aqueles que estão em Cristo. E Deus quer que todos sejam eleitos, porque Deus enviou o seu Filho para morrer por todos. Eu quero neste momento orar com você e pedir ao Senhor que te abençoe a sua família, o seu lar, onde você estiver, e as bênçãos de Deus possam alcançar você aí, né, pela sua infinita graça e bondade, e que possa conceder a você uma noite maravilhosa de sono, com bastante saúde, e que se tiver alguém doente, seja curado em nome do Senhor Jesus. Nós vamos orar porque nós cremos nessa verdade. Senhor nosso Deus e nosso Pai, em nome do Teu Filho Jesus, nós te agradecemos por este momento glorioso, Senhor, por tudo que o Senhor fez por nós, por ter nos concedido a oportunidade de aqui falar sobre esta lição maravilhosa, dessa parte doutrinária a respeito da salvação. Que o Senhor possa abençoar todos os irmãos que estão assistindo e que eles possam compreender, Senhor meu Deus,
em nome de Jesus, mas que também possa estudá-la para ver, Senhor, e analisar tudo o que aqui foi falado. Em nome de Jesus Cristo, pedimos as bênçãos sobre a vida de todos, dando saúde a todos os irmãos, restaurando a saúde daqueles que estão doentes, dando saúde a eles. Oh Deus, abençoa, nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Está terminado em nome do Senhor.